imparável. Eu sou a Daniela Sicarelli. Eu sou o Paulo Mendes e esse é o podcast da Cafeinarm. E hoje, Dani, nós vamos bater um papo sobre Ayurveda, que é uma abordagem indiana, holística e que procura exatamente integrar saúde e bem-estar. E para falar sobre isso, nossos convidados, vou falar os atributos dos nossos convidados. Ele é médico integrativo, cirurgião plástico, autor e palestrante. Tem até um livro dele aqui em cima da mesa que eu tô super interessada. E ela é influenciadora digital, terapeuta Ayurveda, professora de yoga, linda foi eu que falei, não tá escrito aqui, e criadora da Semana Detox, que é um sucesso. Depois desses podcasts eu vou ter que fazer essa Semana Detox. Ai, tem. Queridos do Praique, muito bem-vindos aqui. Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui com vocês. O papo, ele começa antes, né? Quando a gente começa o podcast, a gente já tá ansioso, porque a gente já fez tantas perguntas e tem tanta coisa para perguntar. Vamos começar do básico. O que é a Ayurveda? Explica a Ayurveda como se alguém estivesse ouvindo essa palavra pela primeira vez, falando, o que eles estão falando? Rainha da Ayurveda, vamos lá. Tá, vou começar então. Ladies first. O Ayurveda é como se fosse uma irmã do yoga, né? O yoga é o que todo mundo pensa que é aquela prática física do alongamento. Só que assim, na verdade, o yoga, ele vem lidar muito com as questões mentais, espirituais, enfim. É muito além de uma atividade física, né? E o Ayurveda, ele seria a parte física mesmo, né? Que é a nutrição, como que eu vou usar o alimento para modular também o meu estado mental, a minha performance diária. Então, o Ayurveda, ele vem tratar dos alimentos, das ervas. Então, com o Ayurveda, a gente consegue montar uma dieta personalizada, porque o princípio básico do Ayurveda é a nossa saúde é única. Então, no Ayurveda, a regra de ouro é nada é para todo mundo o tempo inteiro. Sim. Então, o que quer que seja, vai ser para algum de nós em um momento pontual. Então, no Ayurveda, a gente pega uma pessoa, individualiza o tratamento, a dieta, para aquele momento da vida dela. Porque a gente vê o tempo, os nossos doshas, né? Eles interagem com a estação do ano, com o lugar que a gente tá. Então, por exemplo, você falou que você é pita, que você já sabe, né? Depois a gente mas nem dá pra perceber que ela é pita, né? Nem dá! Não, mas a gente tem que explicar isso também. A gente explicou. O que são os doshas na Ayurveda? Então, ó, vou pegar você, vou começar do fim e a gente volta pro começo. Tá. Você falou que você é pita, né? Então, o que é o pita? Você é fogo, você fala muito, você tem uma voz penetrante. O fogo, ele penetra, né? Eu amei isso, é esse mesmo. É isso que você é. Você já prestou atenção que aqui em São Paulo, talvez você fique menos irritada do que quando você vai pro Nordeste? Se você tiver num clima mais quente, úmido, aquele calor que sua pele fica mega oleosa e o cabelo... Então, você fica mais irritada, você fica mais impaciente, você não vai querer produzir tanto, né? Porque a estação, o clima, ele vai influenciar na nossa pele, na nossa digestão. Então, pode ser que a galera da Bahia, se você já é pita, aí você vai lá, você come um acarajé cheio de pimenta debaixo daquele sol de meio-dia, você vai ter mais refluxo, mais gastrite. Então, só para exemplificar aqui no Ayurveda, tudo vai influenciar a estação. Então, no Ayurveda deveria ter um lugar. Se você é pita, é melhor você morar aqui em São Paulo do que morar em Salvador. Porque aqui o clima é mais seco, um pouco mais frio, mais ameno. Mas os doshas. Os doshas, Então, o que são os doshas? Pita... Nós temos os 5 elementos, né? Tá. E aí os doshas são 3, que vão ter a organização de cada um desses 2. Então, a gente tem 5 elementos, né? O éter, que é difícil de entender, ele é bem sutil. É uma caixa, porque as coisas precisam existir dentro de um espaço. Então, a gente tem o éter e tem o ar. Esses 2 elementos são os elementos de Vata Dosha. Pensa que pro Ayurveda tudo nasce na mente. Então, o ar e o éter, né? A caixa e o espaço. É importante, parece sentido, mas é importante entender os elementos, porque aí você entende tudo depois, até na alimentação. Então, o ar e o espaço, eles representam a nossa mente. Porque pro Ayurveda tudo nasce na mente. Assim como, imagina, a gente tem aqui o Super Coffee RDT. Antes dele existir aqui como matéria da gente tomar, alguém da galera do marketing pensou. A gente já sabe assim, exatamente na cabeça de quem tava. Seria legal um Super Coffee pronto.
Antes dele se materializar, ele já existia na mente. E tudo vai seguir essa sequência de materialização. De um plano mais sutil, que é o plano das ideias, para um plano mais material, que é, vou conseguir beber, tocar, cheirar. A gente não inventa nada. Tudo existe. Então, o Vata é esse primeiro dosha, que é ar e espaço. Então, como que isso vai se manifestar nas pessoas? Pensa no ar. O ar, ele tá sempre em movimento. O ar é leve, o ar é seco. Então, as pessoas que são Vata dominantes, elas são pessoas mais leves. Então, é aquela pessoa que tem dificuldade de ganhar massa magra. Ela tem dificuldade de ganhar gordura também. Ela é toda mais levinha, porque ela é mais sutil. Mais fluida. Ela é mais fluida. Tipo você, ó, ele é mais magrinho, mais leve, né? Você tem muito Vata, com certeza, também. Você ninguém é um só. Ninguém é um só, né? Aí o Vata, ele é o que? É mais longelíneo. Uma coisa do pulso, ó. Pega o seu pulso, o polegar e o dedo médio. E dá uma volta assim no pulso. Geralmente, quem é Vata, você tem o dedo mais comprido. Então, você consegue dar uma volta. Dá mais de uma volta até no pulso, tá vendo? Tá vendo como você é bem Vata? Você é longelínea. Talvez você tenha uma energia de Pita também, você é muito Vata. Vata é movimento, Vata é mental. Você é super mental. Você fala, não sei o que, vamos começar o podcast. Dani, cala a boca, vamos começar. E aí você tem 1000 ideias, aí você puxa um assunto e vem outro, não sei o que, e ela não para. E aí, isso é muito Vata, porque o Vata não para. O ar não existe parado. A gente não vê o ar, ele é sutil. Eu percebo que tudo que é sutil é forte, você é forte. Eu percebo que ele existe por inferência. Então eu vejo a árvore balançando, tá ventando. Eu sinto o vento no meu cabelo, mas eu não consigo ver o ar. Então o ar é movimento. Então a pessoa Vata, ela é super comunicativa, ela é aquela pessoa engraçada. Você é bem Vata mentalmente. Sim. Porque ela é engraçada, comunicativa. Não sei se você tem isso, mas indo pro lado ruim, são pessoas às vezes superficiais. Ela chega numa festa, ela sai, ela ficou amiga da festa inteira, sabe o nome de todo mundo, mas ela tem dificuldade de aprofundar nas relações. Não, porque eu nem vou na festa. Encerrou porque não quero ir na festa. Numa largada de prova, vai. Quando você tinha 15 anos. Não, tá errado. Quando você tinha 15 anos, como era? É verdade. Vai, interage com todo mundo, mas não quer pegar o telefone de ninguém. Me deixa, não quero aprofundar com ninguém. Olha, nós estamos aqui todos fervendo aqui nesse podcast. A hora que acabou a amizade, então vocês aproveitem. Aí é o Vata, que é o primeiro. Tá. Aí, então, pensa, né? Tive ideia. Quando eu tenho uma ideia, eu preciso transformar. Putz, vou fazer o super cofre, eu preciso transformar ele em matéria. Qual é a energia que eu preciso? Da transformação, fogo. Então, o segundo dosha é Pita. Ele é fogo e água. O que o fogo faz, né? Se eu jogar esse super cofre na fogueira, ele vai deixar de ser super cofre, né? Ele vai derreter o plástico, o papel vira cinzas. Até o metal, que é super estável, se eu coloco no fogo, ele vai mudar de estado, ele vai ficar mais maleável. Então, o fogo é essa energia simbólica da transformação. Quanto mais fogo eu tenho, mais eu tenho capacidade de transformar as coisas. Então, as pessoas Pita dominante são pessoas são excelentes líderes, são pessoas que adoram mandar. Vata, por exemplo, não gosta muito de mandar, ele é muito inconstante. Ele é aquela pessoa assim, eu não gosto de mandar em ninguém, não quero que ninguém mande em mim, cada um faz o seu, eu não quero essa responsabilidade. Porque mandar é você bater no peito e falar, se der errado, a culpa é minha. A culpa é minha, eu mandei. E Pita tem essa energia de chamar pro peito, mandar, realizar os projetos, porque ele tem energia da arrojado, transformação. Ele é arrojado, é aquela pessoa assim, putz, tive uma ideia, vou elaborar um plano, vou executar e vamos fazer o prédio ficar de pé. E se um monte de gente fica queimada no processo, faz parte. O prédio vai ficar pronto. Então, essa energia da execução, né? São pessoas que são mais ambiciosas. Então, ela, nossa, eu quero ser famosa, eu quero ficar muito rica. Essa energia do Pita, assim, de conquistar, de transformar as coisas. No corpo, como é a transformação? O que é na matéria? Eu tenho facilidade de ganhar massa magra, uma pessoa que é Pita. Ela tem facilidade de perder gordura, então se ela vai na academia e treina, ela fica musculosa. Se ela passa uma semana sem treinar, ela perde as coisas. Ela tem sempre essa facilidade de transitar entre os estados. Pra cima e pra baixo. É a transformação. Dentro do nosso corpo, o fígado, por exemplo, é um órgão super Pita. Quando a gente fala de dieta para pacificar o Pita ou distúrbios Pita no Ayurveda, a gente vai olhar muito pro fígado, né? Então, gastrite, todas as inflamações são desordem Pita. Então, vai percebendo que a Ayurveda, ele vai desde os nossos estados mentais até o nosso estado físico, a nossa digestão. Tudo é holístico, né? É o corpo inteiro que a gente vê. E aí, por fim, tem o Kapha, que é, eu elaborei um plano, aí eu vou ter a coisa materializada que eu posso pegar, né? Terra, né? Vou roubar esse plano pra ele e falar que foi dele. Vou bater no peito e falar, é meu, tomei. Eu que elaborei, que eu fiz, botei fogo, prédio, tudo meu. Então, exatamente. Não, Não. isso é Pita. Tá, Isso é Pita. É? Foi engraçado. esse é o cafajeste. É o
Cafa, que ela diz, não, eu conheço o Cafajeste, que é aquele que pegou tudo pra ele. Não, vamos voltar. Tava muito profundo, vamos voltar pro Cafa. Vai. E aí, o Cafa é terra e água, né? Então, a terra, até na Bíblia também tem, né? Que nós fomos feitos do pó. Várias filosofias, várias religiões, escrituras sagradas usam essa simbologia da terra para materialização do homem, né? A gente virou encarnar. Veio e vai voltar. Isso. Pra gente. Isso. Então, Cafa é terra e água, como que é no corpo, né? Então, aquela pessoa que uma mulher mais cafa, ela vai ter o seio mais farto. É aquela que com 15 mais anos, cafa. ela já tem mais seio, já tem mais quadril. O cafa é matéria. Então, ela tem mais matéria. É aquela pessoa que tem dificuldade de emagrecer. Ela faz Quadril dieta. largo. Quadril mais Ela tem largo. estrutura que não tem como. Por mais magro que você fica, você... No coisinha do pulso que a gente fez, é aquela pessoa assim, ela quase nem consegue encostar um dedo no outro. Porque, tipo, o dedo é mais curto, ela é toda mais brevilínea. Tá. Diferente do... É como se o Vata fosse Gisele, assim, magrinha. Você é pita, mas você é bem Vata, tá? Bastante também. Você é Vata Tanto que eu pita. fiz em alguém me conheceu e falou, você é pita, muito pita. Eu fiz, deu Vata. Eu falei, você errou. Ela falou, não, esse aplicativo tá errado. Faz Você nesse. Eu fiz, eu falei, Quando eu Você é fiz, o meu era, Vata-Pita. o meu era os dois, o eu não meu lembro a ordem. Predominância de pita, mas tem essa coisa Não, de você Vata. tem muito Vata, porque você tem essa energia do movimento. Você tá sempre... Você é engraçada, você é criativa, você pensa rápido, bateu, levou, pá. E Vata é muito isso, assim, também. É uma pessoa muito espontânea, ele pensa rápido. Em compensação, o lado ruim também de Vata é que Foco, essa né? agitação não dá foco. Eu sempre falo... Muita sinapse ali, É né? aquela Tipo, Tem que ter pessoa, o super Vata foco, não é foco. confiável. Porque é aquela pessoa que ela fala assim pra todo mundo. Amiga, vamos almoçar? Sim, vamos. E ela Aí nem não sabe o que vai. tá falando, né? vai nada. Não é confiável, porque ele diz sim pra tudo. Ele não consegue fazer uma linha do tempo e perceber que ele não consegue estar meio-dia aqui na Faria Sempre Lima atrasado. e meio-dia e meia Faville. Tipo, não faz sentido na cabeça dele. Ele é muito assim. Isso tem muito E de faz Vata. muito sentido. É Mas tão engraçado. o primeiro é o que é bom predominante isso. ou é o que é secundário, o primeiro nome? O primeiro, a gente, inclusive, na Ayurveda, a gente usa essa linguagem, né? De dominância. Dominância. Porque ninguém tá puro, irmão. Ninguém é uma coisa só. Até porque a gente tem essa interação com o meio ambiente. Você nasce com esse dosha? O Ayurveda diz que a gente tem um Prakriti, que é a proporção dos doshas, né? Então, tô inventando, como se você fosse, tipo, 30%, tipo, você é 50% Vata, 30% Pitta e 10% Kava, vamos supor assim, né? Então, só que imagina que o seu Prakriti, a concepção pra eles é o momento que sua mãe namorou com seu pai e você foi concebido. E aí, só que aí pensa que você nasce, aí na hora que você tá nascendo, é um parto, sua mãe tem problema no parto, você nasce com um cordão umbilical enrolado no pescoço, você tem ali os 10 primeiros segundos, você não respira, fica roxo, desequilibrou já. Sério? Então assim, é muito difícil você saber com precisão o Prakriti, aquilo ali no momento da concepção. Então tem que ter uma Só que periodicidade de revisitar esses doshas. Mas você percebe como é. Por exemplo, você claramente é muito Vata, né? Assim, uma pessoa... você jamais vai ficar falando como ela, assim. Muito difícil, né? Apesar de você... Improvável, eu diria. É improvável, né? Você tem essa energia de Vata. Você devia ser uma criança mais espontânea. E às vezes, imagina você, uma criança... Aquela criança que pergunta, mãe, por que isso? Mãe, por que aquilo? Tudo pergunta. E aí sua mãe, para de fazer piada, senta direito, para de falar demais, menina mal Dani, educada, me deixa. nananã. Aí Aí muda você o cria com Vata, aquela aí muda mãe. o... Não, você continua sendo Vata, Pita. Só que assim, às vezes você vai mudando tanto com a criação, com os estímulos, na sua personalidade, que aí você chega com um terapeuta e vai conversar com ele, você dá umas informações e ele entende outra coisa. Ele entende, não. Ele recebe, e de acordo com o que você falou, aí você vai falar assim, não, eu sou séria, eu não faço piada, nananã. E na verdade não era como você nasceu. Tô falando porque você perguntou, a gente nasce? Foi Nasce. induzido pra aquilo, Só que a gente né? também sofre O ambiente interferências. Sim, Então vai muito. mudando. E No quanto corpo é mais mais... equilibrado, a gente fica conversando isso, que você... Várias vezes aqui fica me analisando. Né? Ela fala assim, cara, você também é isso. Ah, mas você é isso, mas você é aquilo. E uma vez, você falou uma coisa muito interessante. Você falou, cara, você quando tá muito equilibrado, é muito difícil de saber o que você é. E essa é a real. Como muitas vezes o seu diagnóstico vem através do desequilíbrio, quanto mais equilibrado você tá, mais tridosha você é. Porque equilibrado seria o quê? Um pouco de cada, então E tá você equilibrado. equilibrar os seus desequilíbrios. Então, se você tem essa tendência, vamos imaginar, putz, você tem uma tendência ao que ela falou. Cara, eu tenho uma tendência a ter a mente muito agitada, etc. Pô, então, em vez de eu fazer algo que acelere esse processo,
Então eu vou começar a praticar uma meditação que minha mente fica menos agitada. Então você começa a colocar práticas no seu dia que você equilibra isso, e aí aquela pessoa que vai te dar o diagnóstico já fala, será que é isso? Pô, mas ela tá tão equilibrada que não parece isso. Então quanto mais equilibrado você tá, mais difícil é o diagnóstico. Porque você Bom, fica isso, com... pra enganar o seu oponente. Você vai lá, medita, Enganar o fala, ó, E o Você ideal... sabia que isso aconteceu comigo aqui? Uncle. Eu tava aqui a 1000 por hora falando, suando, né? Todo mundo falando, quero ver o próximo. O que você vai falar com eles? Eu falei, eu medito, eu sei o meu doxa. Enganou direitinho, né? Chegamos Não, aqui. mas é isso. Às vezes, quando você é muito agitado, por exemplo, hoje a gente fez um podcast aqui que a gente falou e... Nossa, a energia tava... Era super coffee no ar. Eu subi ali, eu deitei 10 minutos. Deitei, Já fiquei basta, né? pensando em nada. Nossa, parece que... Então, a hora que eu saí, parecia que eu tava drenada de energia, de tanto que eu tinha... Sim. Eu deitei 10 minutos e eu falei, Aterrou. nossa, ferrou, porque agora à tarde eu vou estar a 1000 por hora, que parece que você dá aquela aterrada, é isso? Aham, É assim Você que consegue fala? desligar? mesmo. E Nessas sonecas assim, você consegue dar uma saída? aqui não, porque o povo fica chamando assim, Dani tá pronta, Dani, os próximos convidados estão chegando, Dani, a comida chegou, Dani, eu posso retocar a maquiagem, você já trocou a roupa? Não, porque ninguém me deixou. Mas consigo, por exemplo, eu durmo, deito e durmo é Mas uma soneca, assim. numa soneca assim, eu consigo sair totalmente do... Mesmo com eles me chamando, eu tava em outra dimensão. Consigo. Pra mente agitada, isso é muito importante. É muito bom. Você tem que... O dia que eu não faço essas pequenas pausas, parece que eu chego em casa exaurida, drenada de energia. E pra mim é muito engraçado, porque não sei se isso é uma cadeira de pita, de vata. Meu esporte tem que ser um negócio assim... Hoje eu corri 24 quilômetros. Opa. E aí... Parece que eu preciso disso pra poder trabalhar um dia inteiro. E deveria ser o contrário, né? Aí o dia que eu fiz isso, eu descansaria o dia inteiro. Não, mas pra mim, tipo, os extremos são bons. Você grava 10 horas, Sim. corre 24 quilômetros. Esses extremos me alimentam, me... E esses estados que você falou aí de né, você fazer uma soneca ou fazer uma abstração, é interessante, você fez aquela brincadeira no começo, pô, será que tem aí nesse drink, né? Será que a gente Seu vai ter drink, um drink alucinógeno aqui e tal? Mas isso é interessante que tem até algumas teorias com crianças, né? Quando você vê uma criança, às vezes 5, 6 anos, outro dia a gente tava lá no Shopping Cidade, a gente tinha uma criança ali na vitrine, ela tava se olhando no reflexo, e ela ficou dançando, se olhando no reflexo, sabe? Tipo assim, como Viajando, se... né? Viajando. Sabe quando você olha e fala assim, cara, essa criança tá em outro planeta. E uma das grandes teorias do nosso cansaço mental, até falta de criatividade, etc., é que a gente vai diminuindo ou comprimindo essas oscilações da consciência. E que quando criança, nós conseguimos ter essa oscilação de consciência de uma maneira fisiológica, de uma maneira natural. Fluida. Total, você consegue dançar no E meio do você shopping consegue, na vitrine. e você você não vai consegue fazer isso. abstrair uma realidade, relaxar, você modifica um pouco a ativação da sua mente. Quando você volta muito mais presente, você Mais volta muito mais potente, criativo. né? Então isso que você fez de ir lá, tirar uma sonequinha ou deitar 5 minutos, para sua mente, que ela tava falando vata, extremamente, né, criativa, ficar pulando de galho em galho, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque você vai abstrair, você modifica a forma de ativar, e quando você volta para essa realidade, você fica mais presente, fica mais criativa. Não, outro dia eu tava vendo um exercício lá que estavam falando, ó, você a partir de agora vai trabalhar 50 minutos, pausar 10. 50 minutos... Método Pomodoro. Era Pomodoro, chama? 25-5, 25-5. Aí eu fiquei imaginando, claro que pra nossa, né, não é, isso é pra quem trabalha no escritório, sei lá, entra às 9 da manhã e sai às 6 da tarde. Eu falei, olha que interessante pra quem tem uma rotina dessa, né? Então ali, até pro seu corpo. Então assim, vou sentar aqui, 50 minutos, eu vou focar, eu vou responder e-mail, eu vou montar uma apresentação, vou fazer um call. 10 minutos eu vou, sei lá, vou andar, pode ser fazendo uma ligação, Sim. mas tipo, vou me movimentar, vou mudar pra quando voltar. E se você pensar essa conta, eu fiquei olhando e falei, gente, é muito interessante isso. Essa coisa de fatiar o seu... Não que você pensa e fala assim, nossa, eu vou ficar agora 10 horas no escritório. Não, 50 minutos, aí sua mente vai pra perder o outro brilho lugar. se você ficar... 50... Seria muito mais... É muito mais ameno, né? Muito mais tranquilo. Em casa a gente faz assim, a gente começa o ciclo e fala assim, agora não vamos mais falar, vamos produzir tantos minutos. Aí Como vocês fazem? Até. Como que é a rotina de vocês? Tem um cronômetro até. Tem? Como que a é? gente faz todo Faz dia o assim. que a gente chama de GSM, que é o ganho em sua manhã, todos os dias. Ah. Né? Independente, assim, só os dias que eu vou operar, que é muito cedo, a gente não faz juntos, mas a maioria dos dias a gente faz juntos.
Então, a gente sempre faz uma meditação, ou juntos ou separados, depende do dia, do mood ali, né? E do tempo que cada um tem. Às vezes um tem mais tempo, outro não. Então a gente sempre começa o dia com uma meditação. Aí depois a gente vai fazer uma leitura. Ou a gente toma algum drink, o super coffee antes da leitura, ou a gente vai direto pra leitura. Aí quando a gente senta pra ler, muitas vezes a gente começa a falar ideias ou sonho e tal, a gente fala, não, agora vamos começar, liga o cronômetro. E aí toca o cronômetro. Pra produzir Pra aquilo. produzir, a gente fala, agora é 40, 50 minutos direto e depois a gente dá uma pausa. Então, é legal porque você cria um ritual na casa que um não atrapalha o outro, né? Então, a gente sabe que ritual é... A vida sem ritual, ela não flui. É muito engraçado que a gente falou, acho que quase todos os episódios aqui, a gente falou isso do ritual. Sim. E é completamente diferente de todo mundo. Então, o que funciona pra você, não funciona pra você, Total. não funciona, o seu é diferente, é muito diferente. E aí, eu sempre levantei isso daqui também, quase todos os episódios, que é a inspiração é muito legal. A comparação não dá. Sim. Porque aí eu vou pensar e falar, nossa, gente, olha eles, conseguem acordar. Meditar, eu não consigo. Aí meditar, você eu já não começa a se consigo. Então, comparar. Você já se coloca lá pra baixo. Então, se inspira, fala, nossa, que legal. Mas de manhã, o que daria pra eu fazer com meu marido, ou sozinha, seria X. Sim. Então, tô sempre batendo aqui na tecla. Inspiração, maravilhoso. Comparação, não sei se... Entendeu? Se vai te ajudar. Comparação não vai ser tão benéfica assim pra você. E seja lá, o ritual de vocês é esse, o nosso... Tenha o seu ritual. Ache o seu ritual. Assim como eu falo, ache o seu esporte, ache o seu ritual, aquilo que vai te alimentar, aquilo que vai te abastecer e aquilo que você vai dormir falando, que delícia, que amanhã, a hora que eu acordar, vai ter isso. Ou tirei férias, mudei minha rotina, mas quando eu voltar, que delícia que eu vou voltar pro meu ritual, para as minhas coisas. Muito importante, que aí a vida fica mais... Fica mais doce, O Ayurveda, fica mais leve, o Ayurveda né? ele traz essa questão da importância do ritual, de alguma maneira, Traz. nos ensinamentos. Inclusive, tudo que vocês falaram, ó. Só pra fechar, pra não ficar a ponta solta do Kapha, que a gente tava falando. Então, o Kapha, ele vai ser uma pessoa que é mais pesada mesmo, né? No físico, aquela pessoa que tem dificuldade de emagrecer. E na mente, o Kapha, ela tem endurance. Aí, olha como é importante você saber tudo isso até, que você tava falando, a gente vai amarrar os pontos. Endurance é a energia para você passar muito tempo fazendo a mesma atividade, né? Então, correr muito tempo, andar de bike muito tempo. Kapha tem essa energia. É aquela pessoa que consegue sentar e trabalhar 2 horas respondendo e-mail a mesma coisa. É a pessoa que pode não fazer esse esquema de parar em 50 minutos. O Ayurveda já diz, quem é Vata, por exemplo, tem que trabalhar em blocos. Hoje em dia a gente conversa muito isso lá em casa, né, lindo? Tipo, hoje em dia a gente diagnostica tudo. Todo mundo tem TDAH. O Ayurveda são escrituras de milhares de anos e já tinha descrito o TDAH lá, mas ele não tentava mudar a pessoa. O que ele fala é assim, uma pessoa que tem muito movimento, ela precisa organizar a rotina dela de uma forma. Então você tem que trabalhar em blocos, porque você não tem poder de endurance que um Kapha tem para ficar concentrado muito tempo na mesma coisa. E o sono, que você falou, o cochilo, né? Pra Vata também e Pitta, são 2 doshas que é super legal você ter como ritual tirar um cochilo à tarde. Eu sempre faço. Porque eles dois 10, são 15 mais... minutinhos. Pensa nos elementos, né? Vata, Pitta, Kapha. O Kapha é muito endurance, terra, pesado, parado. Semelhante aumenta semelhante. Se eu já sou muito leve, muito movimento, eu preciso trazer um pouco de peso, de endurance, aterrar. Então, você precisa, pra quem é muito agitado, é bom tirar um cochilo à noite, à tarde, pro Ayurveda. Faz bem. Você precisa parar. Pra qualquer um, né? Pra quem é Kapha, não. Não. Pra quem é Kapha, Às não. vezes ele fica preguiçoso. Porque não quer voltar ele pra já é trabalho, aterrado. Aí, ao Aí, invés de tomar uma soneca de 20 minutos, alonga em 1h30. Aí ele acorda, acabou fica o dia. lesado o dia inteiro. O Kapha, Ayurveda é a ciência dos opostos. Então, eu vejo você, eu falo, o que você tem? Vamos fazer tudo o contrário pra te equilibrar. Entendeu? Se eu te dou mais do que você já tem, agrava. Por exemplo, você falou assim, eu gosto de correr 599 mil quilômetros e... Tem uma coisa que o Ayurveda fala, a gente precisa diferenciar desejo, tipo desejo, fissura, craving, de sabedoria do corpo. Não é porque você se sente bem correndo 90 quilômetros que seja realmente a melhor coisa a fazer. Não. Pro corpo a gente já sabe. Eu vou entrar num terreno perigoso. Não é tão saudável assim você falar, hoje eu corri 24 quilômetros. Não é a coisa mais saudável do mundo. Mas eu sou assim como o Dani. Se eu não treinar demais toda semana,
parece que Fica não estressado, engata, irritado. sabe? Aham. Não vai. E essa questão do cochilo, isso até brinco assim com algumas pessoas, que quando eu vou cochilar depois do almoço, às vezes eu boto 15 minutos, dá 7 minutos eu acordo. Sim. E assim, Perfeito. Aí eu vou olhar, né, tipo, Já pô, revigorou. 7 minutos, É eu isso? fico Já até revigorou? meio... Sabe? Eu falei, sabe cara, uma se meu corpo dica? só precisou de 7 Eu minutos, fazia isso né? quando eu tava na faculdade até. Você dorme segurando alguma coisa, tipo uma chave, uma Salvador colher. Dali. Quando Dica do você. Salvador A hora Dali, que é. cair, você acorda. Quando cair é porque você tava entrando no sono profundo. Aí, ponto, deu tempo da Porque é ruim soneca. entrar no sono profundo. É, à tarde no é. meio do dia, sim. Aham. O ideal é até Aí na hora 20 que cai, minutos. você acorda. 20, né? É. Pronto, aí é o power nap. Você é o quê? Eu sou vata pita. E você? Eu sou vatapita também. Ele é. Só que ele já é mais pita do que eu, por exemplo. Bem mais. Depende da É. fase do ano, assim. Como vocês se Não. conheceram? Eles são casados. A gente já se conhecia. A gente se conhecia assim, da internet, acho que. Quem começou a te seguir antes? Quem deu o Você? primeiro like Não sei. na foto de quem? De Não, biquíni? acho que eu comecei a te seguir porque eu tinha vontade de operar o nariz. Ele é cirurgião plástico. Ah. E aí eu vi que você operou a Chantal. Tem muito tempo. Aí eu então foi segui bastante Chantal. Eu vou dar um like pra ganhar um desconto. É! Aí eu comecei a seguir. Eu falei, Eu deixa Vai eu que eu ver. ganho uma jogar. cirurgia, Eu vou né? mandar logo um Vai direct que- pra eu ganhar a cirurgia. Tadinha. Eu nunca te pedi, né? Você Não. operou ou não operou? Nunca Operei. pedi, Com ele? Aham. Vocês não eram namorados? Não. Era. Operou, a gente já tava juntos. A gente já Já? tava junto. Aí eu ganhei a cirurgia, eu sou esperta. Ah, né? é óbvio. É. Pegou o bofe, ainda ganhou a cirurgia. Fiquei com ainda- medo que depois que ela recuperasse, ela fosse terminar, sabe? Aham. Não é Óbvio. brincadeira. Não fazia sentido também. Eu ia operar bem mais Mas ou eu menos. fiquei com pra poder medo. falar, não, a gente Pra faz precisar de um retoque, né? daqui Deixa 5 alguma anos. coisa pra refazer. Oh, mas eu A pensei gente dá uma repuxada em isso. 5 Não, anos. insegurança. Será que ele tem É, eu ia interesse que eu fique desconfiar. tão bonita? É, eu ia sei. desconfiar. Eu fiquei pensando isso quando a gente foi operar, sabe? Eu pensei assim, será que ele quer que eu fique, tipo, muito bonita mesmo? E é uma jogada arriscada. Várias vezes a mulher fica mais assim, bonita, autoconfiante E quer partir pra partir pro outras. melhor, entendeu? Aham. Mas é que eu tenho uma coisa. Aqui não Era tinha. muito feia. Não, tinha como- não, ela não tinha problema de autoconfiança. Você não tinha problema com isso de autoconfiança. Foi uma lapidada que não Que não Você foi achava- embora. Não impactou na Já era autoconfiança. insuportável, já se achava. Não tinha Ela já como se achar achava. mais. Já tava Era ali, isso. já era insuportável. Ela já não ia se embora. achava, ela já se... E esse que é o pior, Não, né? filho. Pior que é verdade. Muito bom. Mas gente. ela começou a me seguir, aí depois eu... Assim, a Kim, ela sempre foi muito engraçada, assim, nas redes. Aí, falei, cara, essa menina é engraçada, tipo, ela tem um jeito engraçado. Aí comecei a seguir ela de volta. E a gente sempre, tipo assim, tem aqueles, né, quando a gente começou a ficar junto, rolou o FBI, né, aquelas pesquisas de aqueles Puxar seguidores, capivara. assim, Ai, gente, puxar puxar capivara. capivara é E os muito caras acharam umas maravilhoso. coisas que nem a gente sabia. Tipo, uma vez eu tava numa live, ela entrou na live, aí eu falei dela na live, não sei o quê. Tipo, a gente nem sabia Nossa. disso, sabe? Como assim você falou dela na live? Eu tava fazendo uma live, ela entrou na live. Aí Ah. eu falei, ela entrou, tipo, assistindo a live. Eu falei, Kim Zucatelli, parabéns aí na live, hein? Qualquer dia vem aí, não sei o Aham, quê. foi a E as deixa. pessoas pegam esses trechos. Passa aí, você vem já aqui. saiu. Ó, ele viu que você Você já entrou. saiu. Ele viu que você Vem aqui pra eu te entrou. passar o bisturi. Não, quase isso. Gente, eu posso falar, tempos de rede social, todo mundo tem o telefone de todo mundo, né? Sim, É. sim. Você lembra, nas nossas épocas, vacas magras, pra conseguir o telefone, você nem queria mais a Sim. pessoa quando você conseguiu o telefone. Você já gastou toda a coisa, conseguiu o O telefone. Ah, game eu quero change ali era mais. conseguir o telefone. Não Conseguir o era? telefone é game change, é. Pois é. Nossa, é. Como é que foi que você associou a medicina com a Ayurveda? Em que momento que você viu que, pô, dá pra trabalhar as duas, Conheceu integrar? aqui, Gostou. Tá vendo? E falou, vou virar. Vamos embora para Ayurveda. Ayurveda. Na verdade, Era eu não falo assim especificamente do Ayurveda para minha vida, minha prática, né? Eu sempre gostei muito do Ayurveda, até como uma filosofia. Inclusive, o livro aqui que eu trouxe de presente para vocês, eu só vou assinar depois. Oh, que maravilha. Vou dar Obrigado, um- Rodrigo. Vou dar um para cada um, depois vocês me dão um feedback. Esse livro, ele é baseado também na filosofia védica. Então, eu falo um pouco sobre a consciência, fazendo sempre uma analogia com a filosofia védica. Então, como a Kim falou, a medicina ayurvédica, ela é milenária, ela é muito antiga. E nessa época, a gente começou com os conceitos de filosofia védica e um braço dessa filosofia foi para a medicina, que é a medicina ayurvédica. Os outros braços foram meio que para entender ontologicamente a nossa natureza, né? Meio que para entender o nosso mundo. Então, a Kim falou uma coisa muito interessante, né? Que é muito moderna. Quando você começa a estudar Ayurveda, você vê que os caras falavam umas coisas lá que a gente ainda não comprovou muitas coisas, mas a gente vai cada vez mais cavucando e, opa, o que eles falavam é muito real.
E ela assentou uma coisa muito interessante. Ela falou, as coisas estão na mente antes de estar na matéria. Sim. E se você for pegar um conceito que parece um conceito, né, bobo desse, fala, não, como é que os caras falavam isso? Será que é real? Será que eles inventavam? Hoje a gente está vendo que cada vez mais isso se assemelha com o que nós conhecemos da realidade. Então, hoje, quando a gente vai tentar estudar a matéria elementar, antes da matéria, existe uma rede de informações. Sim. Se você vai, vamos pegar isso aqui, vamos cada vez mais isolando os átomos, chega num conjunto de 3 átomos, eles não se comportam mais com uma matéria atômica como a gente achava. Eles se comportam até com outras leis, que são as leis da mecânica quântica. Eles vão estar com sobreposição de lugares, eles vão estar com uma série de coisas que é uma outra lei que ele rege, não é mais as leis do Newton, né? Não é a lei de aceleração, é as leis da física quântica. E quanto mais você vai nesse zoom in, você percebe que antes da matéria existe alguma fonte de informação. Então, se você pegar, por exemplo, vamos pegar alguma coisa palpável, vamos pegar um chip, né, de computador, um chip de silicone lá de computador. Geralmente, de silício, ele geralmente vem aí com vários átomos. Conforme você vai, né, deixando o chip menor, você fala assim, cara, qual é o menor tamanho que um chip poderia ter para ele se comportar como um chip de computador? E a gente chegou hoje mais ou menos num tamanho de 3 átomos. Se você chegar num chip tão pequeno com 3 átomos, ele não vai mais se comportar desse jeito. Ele vai se comportar de uma forma quântica. E a forma quântica, ela se comporta de outras leis. Você tem lei de sobreposição, ele pode estar ocupando o mesmo espaço simultaneamente, ele tem a lei do entanglement, que ele pode estar ligado com outras partículas, né, em uma distância muito grande. Então, são outras leis. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais você dá o zoom in na matéria, mais você vê que antes da matéria existe alguma forma de informação, alguma maneira de informação. Porque no chipzinho do computador, a informação é de forma binária. É 0, 1, 0, 1, 0, 1, como o Alan Turing começou com a computação. Mas na física quântica, até os computadores quânticos, eles não são de forma binária. Eles conseguem, imagina que você tem um átomo que ele pode estar para cima ou para baixo, com spin para cima ou para baixo. Isso seria o 0, 1, 0, 1, uma forma binária de informação. Na física quântica, ele pode estar em vários lugares entre o 0 e 1. Então ele tem muitas informações e uma informação elementar. Eu dei a volta no Japão só para explicar. Antes da matéria, a gente tem informação. E quanto mais a gente vai na matéria, dá o zoom in na matéria, mais informação a gente tem. Então, aí você fala assim, cara, beleza, isso é uma coisa extremamente quântica, extremamente moderna. Aí você pega uma frase dos caras no Ayurveda e os caras falavam isso de uma forma mais simples. Você vai lá no estoicismo, você fala... olha aí um conceito tão atual. Então... Esse livro trouxe uma brincadeira didática entre a filosofia védica e a consciência. Então eu divido a consciência em degraus, o que não é possível ser feito, mas é uma forma só didática, mas eu falo um pouco da filosofia védica. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu sempre gostei muito de trazer outras visões para uma medicina tradicional. O que ganha a Ayurveda, o que ganha a medicina integrativa em relação à medicina tradicional? A gente começou a perceber que não adianta você ter uma visão alopática. Eu fiquei com alguma doença, tomei um remédio, tratei. Não, é muito mais fácil você prevenir. Vai no hospital com alguma dor que você vai sair de lá com uma receita de antibiótico. Ponto, acabou. E muitas vezes você começa a piorar, né? Você não que a medicina alopática seja ruim, ela é muito boa para muitas coisas, né? Se você realmente, você tem uma pedra na vesícula, às vezes não tem jeito de você não fazer outra coisa do que não cirurgia. Não. Você tem uma colicistite, tem que operar. Então, assim, a medicina alopática, ela serve pra gente tratar realmente a doença. Mas quando você não tá doente, é muito mais eficaz e muito mais preciso você prevenir. E a medicina ayurvédica foi uma das primeiras que começou a falar em prevenção, em customização, em personalização. Então, ela é um braço da medicina integrativa, que é uma das coisas que eu faço da vida. Então, como você se interessou? A medicina ayurvédica ela é um braço da medicina integrativa. E eu poderia falar, ela é um braço fundamental, porque ela foi talvez a primeira que falou, cara, em vez da gente esperar adoecer, vamos entender o porquê que ela acontece. Por que esses desequilíbrios acontecem? Então, por que eles estudam os doshas? Que eles falam, cara, se você tem essa formação e você se desequilibrar muito, isso vai gerar um sintoma. Um desequilíbrio tão não funcional que você vai adoecer. Tem 8 estágios da doença na Ayurveda. Então, os primeiros níveis são esses. Os doshas desequilibrando, até que depois você tem doenças mais sérias, tipo um câncer. Mas elas vão acontecendo nesses estágios. Muito por conta desses desequilíbrios, dessa desarmonia. Dos doshas. E hoje então deve ser muito difícil, né? Pra quem não tem um pouco de consciência, de noção, ficar desarmonizado entre esses 3 doshas. Eu fiz uma... É engraçado que a gente fez um paralelo aqui. Uma médica, ela tava falando... Algumas pessoas entraram no esporte, aquela coisa. Tem o bronquite, então vai nadar. Tem
você tá acima do peso, então você precisa, né, fazer uma atividade física para... Aí eu trouxe esse paralelo aqui. Antes de você ser obrigado a fazer uma atividade física, escolha o seu esporte. Acha um que você gosta, e aí para você nunca ser obrigado a fazer, porque aquilo vai virar uma obrigação. Perfeito. Se alguém falasse assim, você tem que correr, será que eu ia achar tão interessante como há 22 anos eu escolhi que eu ia correr, que eu ia fazer endurance? Se alguém falasse, ou você vai correr, ou você vai ter alguma coisa de saúde, não sei se eu iria achar tão interessante. Então a gente estava induzindo, né, as pessoas falam, procura o seu esporte, que pode não ser o meu, pode não ser o seu, procura o seu esporte para você já, né, prevenir, para você já tratar corpo e mente antes que você seja obrigado a fazer aquilo por uma questão médica. Sim. Então a gente pode traduzir isso também, como que a gente traduz isso para Ayurveda? Para antes de você ter uma doença com base na Ayurveda, né, do equilibrar os doshas, o que a pessoa pode fazer, como usar a Ayurveda preventivo antes de alguma coisa. De uma forma não assim... precisa ser um grande conhecedor falar, nossa, a partir de agora eu vou estudar, eu Tipo... vou... Né? O que pode fazer para onde a Ayurveda pode ajudar a vida de qualquer pessoa? Olha, eu não vou me aprofundar nisso, não é a minha filosofia, sou um pouco cético, não, eu vou... Onde a Ayurveda pode entrar falando, olha, ela vai te ajudar nisso para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Vamos. Quer responder primeiro? Eu já vou responder, então, aproveitando só um adendo e eu já passo para você. Isso que você falou, a pergunta de vocês é bem complementar. Você falou, então, deve ser difícil uma pessoa manter o desequilíbrio, né? Sim. Na verdade, é o contrário. O mais difícil é manter o equilíbrio. Sim. A regra... Não, então, deve ser muito fácil estar desequilibrado, não? Muito fácil. Na verdade, é a regra. É né? a regra, exato. Você estar equilibrado é um estado único. Para você estar... Vamos pegar o exemplo de um carro. Para um carro estar funcionando, ele tem apenas uma maneira de funcionar de uma maneira perfeita. Mas para o carro estar quebrado, pode estar o pneu quebrado, pode estar a porta quebrada, pode estar o escapamento furado, pode estar... Então, a forma destruída, ela tem muito mais... É muito mais ampla, tem muito mais possibilidades o não funcional do que o funcional. O funcional tem um só. Então, desequilibrado é muito mais tem amplo vários. do que o mais amplo do que o equilibrado. equilibrado. É muito mais fácil estar desequilibrado. Então, seguindo Olha esse nós. conceito, para você manter o equilíbrio, é uma busca constante e um gasto de energia, de tempo, de conhecimento, de dedicação. Consciência, né? Você tem que estar Consciência atento ao que está acontecendo. constante. Não adianta você baixar a guarda. Então, eu passo aí para você falar as dicas práticas aí. Mas assim, só complementando a pergunta de Dani, que eu acho que é como se Dani e Paulo são mais longilíneos, mais pita e mais vata. O comentário que ela fez aqui. Não, que é muito mais fácil. Ele falando todo sério, é muito mais fácil estar desequilibrado. Ela olha, nossa. Porque perguntando na prática. Maravilhoso. Eu me achando aqui, eu tô desequilibrado. Porque assim, eu sou mais longilíneo, mais magro e preciso mais de endurance. Aí se eu precisar fazer um exercício de força, isso é meio que o que o Ayurveda pregaria. Tipo assim, não, eu também tenho que fazer exercício de força, porque se deixar eu só vou correr, só vou pedalar, só vou nadar. Exatamente. Vou ficar magrinho. Exatamente. Você vai definhar. Assim como o Daniela, se só correr, só nadar, só pedalar, e o Ayurveda também vai assim, não, pra ter um equilíbrio tem que ter um treino de força, por exemplo, sim. na prática. A Ayurveda é o que a gente falou lá no início, né? Nada é pra todo mundo o tempo inteiro. Então, a primeira coisa é saber isso. Tentar, no mínimo, ciclar as estratégias. De vez em quando dar um descanso, né? Assim, eu entendo que, pra você correr, você corre também, Paulo. Corro É. também. É tipo, sair de... Se eu falar, para de correr, fala assim, para de sair Amanhã de casa você não sem vai escovar o tomar banho. dente. Amanhã Você não vai dar um toma mais circo-tico, banho. né? Mas como eu vou fazer isso? O damage done, vocês já estão viciados, agora vai ter que correr até o fim da vida, porque É também não isso. é um vício tão ruim. Só que Mas é um vício, né, de toda forma. é um vício, é viciante. Correr é muito bom, é muita endorfina. Mas é bom, assim, dentre os vícios, assim, pô, se for pra ser viciado, é algo que seja em corrida. Eu quero isso, Só que, e aí, assim, dicas práticas, né? Eu acho pra gente, assim, em geral, que todo mundo em casa poderia fazer. De tudo que a gente já entendeu dos doshas, da energia dos elementos, tem outras 3 coisas que eu acho super importantes pra gente entender basicamente a Ayurveda, que é
A primeira causa de doença no Ayurveda é a mente. Tudo nasce na mente, inclusive todas as doenças. Não é à toa assim, se tiver alguém em casa que tem psoríase, várias doenças mentais, gastrite, refluxo, se você começar a olhar pra dentro, você vai prestar atenção que sempre que você tá estressado, você tem, exacerbam sintomas, né? Aparece. Tem várias doenças, psoríase. Eu tenho muita aluna que tem psoríase, então é uma doença que eu tenho muito contato. Você vai no médico, passa o creme, tá bom, curou. Não. 2 dias, volta de novo. Porque você Porque tá saiu na do seu mente. equilíbrio. Isso. E aí, por exemplo, na Semana Detox, a gente faz... Eu tenho muita aluna que tem psoríase e fala, Kim, sumiu. Sumiu, Uma não semana aparece. depois. Imagina que o corpo muda em uma semana fazendo uma dieta pacificadora, né? Que a gente fala na Ayurveda. Mas então, assim, tudo nasce na mente, então a gente tem que cuidar muito da nossa mente. Só que hoje em dia a gente tá tão na matéria que eu fico parecendo que eu sou esotérica, que eu tô falando de gnomo, né? Tipo assim, cuida da tem que mente. cuidar da mente. Mas o Total, pensamento, total. ele precede tudo. Então, a primeira Sim. coisa é o nosso pensamento, o estilo de vida. E aí, por último, em terceiro, só que o Ayurveda fala da dieta. A gente sempre faz o contrário. A coisa mais material é a dieta. Então, a gente sempre pensa assim, quando eu falo Ayurveda, o que eu vou comer, então, né? Só que... mente, dieta Mente, estilo de vida Estilo de e dieta. Então, por exemplo... Dieta não entra em estilo de vida? Não, Eles separam? separa. Então, a mente, a primeira coisa é... Coisa boba, assim, né? Mas meditar... Você, por exemplo, precisava, nem que seja... Tem estudos que mostram que 3 minutos por dia Sim. você já começa a acalmar. Você vai... A meditação, ela é a musculação da mente. De um cabazinho, Você vai né, acalmando, você vai fortalecendo áreas. Tudo pode explicar até melhor. Não, Mas você vai é fortalecendo maravilhoso. áreas do seu córtex pré-frontal, você vai ficando mais controlado, você consegue ter uma relação melhor com Medo, os emoções, pensamentos. amígdala, Com as tudo. emoções, porque você começa a ver as coisas que você pensa, que você deseja, com separação. Então, eu tô com vontade de comer um bolo de chocolate. Você consegue ver como se fosse um espectador, sem agir. Terceirizar, Sentir que eu não digo, é consentir. Isso, terceirizar. Então, eu acho que, por mais que seja difícil hoje em dia pra gente entender, captar, é difícil explicar até, né? Para não ficar parecendo esotérica demais. Meditar é muito importante. Dominar a mente. Por que você consegue correr 24 quilômetros? Porque você tem a mente extremamente forte. Você é forte, você é determinada. Você faz coisas que 99% da população não vai fazer. Você vai lá, você entra no mar, pedala, não sei o quê. Porque a tua mente é blindada. Então, você dominou a mente nisso. E isso é a coisa mais valiosa pra gente. Não, tudo Vocês, começa na mente. tudo. Acho que tem... Se alguém... Acho que hoje em dia nem tem essa coisa esotérica. Quem fica... Não, gente, Todo mundo já mente sabe, é né? tudo. Independente do approach que você faz, da Ayurveda, a mente é tudo. Tudo começa na mente. Sim. Você materializa aí. Onde você materializou isso? Foi na mente. Onde você começou o pensamento negativo? Aqui, todas as entrevistas que a gente fez aqui, todos os bate-papos, né? Não importa a especialidade da pessoa, a profissão, é essa coisa da mente. Você já A viu mente. aquele cara, acho que é Daniel Goggins, que ele tem o Can't Hurt David Me. Goggins. David Goggins, David né? Goggins. Can't hurt me. É uma Can't coisa. hurt me. É uma Cara, coisa. eu li uma frase. E palavras são fonte de cura, viu? Porque eu li uma frase dele, mudou totalmente meu treino. Ele falou assim: toda vez que você tá cansado, você só tá em 40% do que você pode. Agora, toda vez que eu tô morrendo, eu lembro dele. Eu falo assim: caraca, eu tô só em 40%. Mas você sabe eu só que... li uma frase. Ele era insano de uma maneira assim. Mas você eu sabe li que todos David os livros dele. Goggins- Ele é um. Então, você lê Ele o é que sem ele fala e limites. você muda. Ele é Por sem quê? limites. A mente Ele muito fez forte, todos Os treinamentos do os exército treinamentos lá. não é o mais treinamento, extremos. os mais extremos. Sim. No livro dele, pelo menos eu li o livro dele, eu ia visualizando, eu falava, gente, inacreditável. E aí ele queria se desafiar, ele fazia uma ultramaratona. Aí ia pra Ultraman, ele ia... O cara, ele. A mente dele levou tudo. Realmente, E ele, o que ele pegou? Ele teve uma infância Nossa, muito dura. Uhum. Ele pegou essa, né, aquela coisa da vítima. Ah, não, mas eu não vou conseguir correr uma maratona porque minha infância foi muito difícil. Não, a minha infância foi muito difícil. Então, se eu tive aquela infância, quando eu era pequena e não tinha ninguém ali por mim, hoje em dia, desse tamanho, eu não vou correr uma maratona, uma ultramaratona, um ultraman. Isso é muito Usou como poderoso. trampolim, Isso é a síndrome do coitado que você se dá. Aham. Todo mundo tem um problema, todo mundo teve. Se eu parar Sim. aqui, você pode até de imediato não falar o seu, mas vai ter alguma fase da sua vida que teve uma dificuldade, que teve uma coisa, por menor ou por maior que seja, você também, qualquer um. Você ter o poder de transformar isso, que é isso, já foi, já passou, tá lá. Você vai ficar, não, mas hoje vai ser a sua bengala, ou você vai pegar isso e falar assim, desculpa, o que eu já passei? Hoje, uma maratona, uma outra maratona, uma cirurgia de 10 horas, um detox de
palavra, sei lá, alguma coisa, eu faço. Exatamente. Isso é muito poderoso, isso é muito legal. Isso é um poder que você se dá com alguma coisa que você teve que passar. Tem coisa mais poderosa que isso? Total. Que ninguém te tira. Que ninguém Não. te tira. Eu passei, essa é a minha história. Eu vou pegar a minha história e vou reverter ao meu favor. Se eu tenho aquela força pra passar por isso, sou Total. eu. E você Isso é sente que quando sensacional. você lê os livros dele, pelo menos eu tenho isso, quando eu leio os livros dele, eu acho que eu fico mais motivada ali vários Sim. dias. Porque palavra é cura. Tocante. É o efeito da terapia, por isso que a gente vai no psiquiatra. É. Porque as palavras, então assim, a mente, ela é a primeira coisa, assim, é você ler um livro que às vezes muda a tua cabeça. É uma palavra que você ouve assim, ó, quando você estiver pensando que está cansado, é 40%. Putz, teu treino é outro amanhã. E o que é Não é se interessante, jogar fora. que é o comentário de David Goggins, que ele traz muito essa questão que você citou do estoicismo, que tinha uma frase, agora eu não lembro se era de Marco Túlio ou se era de Sêneca, que ele dizia: frequentemente você tem que submeter o seu corpo ao estresse para ele saber que é a mente que manda nele. Exatamente. Ah, e aí ele fala mesmo isso. Que você tem que botar o seu corpo a estresse físico, que é pro Aham. seu corpo entender que quem tá mandando é a mente. Sim. No sentido assim, da mente fala assim, ó, eu que mando em você. Eu acho E que essa aí frase não é do Epiteto, Pode que era ser. o escravo, que é. virou filósofo. Pode ser, que era dessa época do estoicismo. Ele era um cara pode que ser tinha muito esse Epíteto. pensamento. É. Estoicismo Era pra mim fantástico, é né? sensacional. Não, eu acho incrível, porque assim, começa se você a ler- for ler Meditações é de Marco muito atual Aurélio, aquilo. É muito atual, antigo atual. Sim. e muito atual aquilo. É sensacional. E é Marco bem Aurélio expressamente escreveu o que você falou. Meditações, acho que É. em 200 ou 300. Você depois vê que de as Cristo. dores humanas são as mesmas. Entre 161 e Sim. 180. Mudou, porque hoje É, tem então, tem tecnologia, antes era o BBM, Muito- hoje E aí é hoje que o celular, pessoal hoje- descobriu, né? Né, o que a gente tá falando. verdade- Que a gente até viajou aqui, mas é isso. Essa questão de hoje a galera resgatou o estoicismo, na verdade, durante a humanidade, vários momentos houve um resgate do estoicismo. O estoicismo, a maior parte dos momentos onde a gente precisou um pouco mais de força, um pouco mais de endurance A gente mental, buscou, né? a gente resgatou o estoicismo. E na época do próprio estoicismo, o estoicismo chegou a ser muito dominante, assim. Não é que foi uma coisa que, nossa, era uma coisa secreta e de repente a gente descobriu hoje. Velado. Ele vai e vem e é impressionante, né, a força. E começou com esse seu pensamento. O estoicismo começou com Zenão, que ele sofreu um naufrágio e ele perdeu praticamente tudo que ele tinha ali no naufrágio. E aí ele, cara, desolado e tal, ele falou, o que eu vou fazer? Ele entrou numa ruela ali, numa biblioteca, e o cara falou assim, cara, você tem que procurar um cara ali, e indicou um mestre para ele. E o mestre começou a passar lições que virou aí os pilares do estoicismo, porque o cara falou, cara, você perdeu tudo, mas agora que começa a tua vida. É daqui que você vai construir a tua vida. Isso foi o alicerce para você apoiar a tua vida. E aí ele começou com esses princípios, na sequência veio o Sêneca, que teve uma vida também super dura, Sim. com o imperador Nero. O Sêneca, ele foi o tutor do Nero. E aí depois ele teve que se matar porque o Nero ia matar ele. Então ele viu a criancinha crescer, o Nero virar imperador, o cara começar a dominar tudo, ficar, né, completamente fora do controle no seu poder. E o Sêneca começou a tentar lidar com isso. E aí, enquanto o Sêneca tentava lidar com isso, ele ia escrevendo, cara, o que eu tô sentindo. Aí ele escreveu sobre brevidade da vida, aí ele escreveu cartas para um amigo imaginário que ninguém sabe se existiu ou não. E aí ele sempre falando dessa questão, cara, a gente tem que, né? Aí ele fala a seguinte frase, que eu levo para minha vida, a gente sempre fala bastante disso, né? Aquele que sofre antes que o necessário, sofre mais que o necessário. Exato. Então a gente sempre fala disso. A gente fala, lembra que a gente conversou disso ontem? A gente tava falando disso ontem. Fala, cara, relaxa, entendeu? É o famoso quem morre na véspera é o peru, né? Não é? Teve nada a ver. Não, mas eu só introduzir aqui. Não, Mas pega um filósofo e fala É, depois. o Aí, filósofo aí da- Faz melhora. uma da- cena, da- A Mas escola peru. lapidada, os pilares. O filósofo do Sensacional. peru. Mas não é? Você tem que pegar algum nome de algum filósofo e colocar depois essa frase. introduzir Clarice aqui, Lispector. foi ela. repetindo os dias. Uma coisa mais. O que morre de véspera é o peru. Muito bom. É muito Pra todo Não, vamos empresário voltar é importante, Tava né? bonito e eu fui pra Não, tava porque o peru lindo. aí estragou tudo. Melhor ainda. Vamos voltar. Não, porque tava maravilhoso. Não, o estoicismo é sensacional. Sensacional. Eu leio aquilo, é tipo o David Goggins. Também. Tem Arrepia, umas né? coiss. É. Aquilo me dá um... Provocativo, né? Eu conversei uma vez, eu fiz um painel com um atleta profissional que ele ganhou medalha olímpica. E aí, ele ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas. Imagina, né? Um atleta português. Imagina o que não é isso, né? Não significa isso, E aí, ele tava falando essa coisa do fogo, que a gente tem do fogo, que a gente nunca pode deixar o fogo, a chama, se apagar. E aí, eu leio esse tipo de coisa, Epicteto, David Goggins, eu falo, nossa, me vem um negócio assim, que eu falo, isso é muito sensacional. Voltando para
que esse atleta falou. Uma vez eu perguntei, eu falei, nossa, acho que é a primeira vez que eu tô fazendo uma pergunta, eu tô entrevistando alguém que ganhou uma medalha de ouro. Eu falei, quando você ganha uma medalha de ouro, né, o máximo, o que você faz depois? A primeira coisa, ele falou, eu sento com a minha equipe pra definir onde eu errei, pra conversar onde eu errei. Caramba. Eu falei, mas você errou? Você claro, ganhou? você sempre erra em alguma coisa. Profundo. Então nada é perfeito. Você ganhou uma medalha de ouro, você foi melhor do que todo mundo ali. Você Fantástico. é, né, o primeiro ali. Eu errei. Alguma coisa. Aí, né, depende da modalidade. 1 segundo, 1 centímetro, né? Nessa frase você entende por que o cara tá ali, né? A mente. Por isso muito ele é o campeão. Obscuro, mas profundo. A mente, olha essa mente. Você tem a condecoração máxima. Você vai. Ele era onde você atleta de errou. quê? Não era jogador de futebol, né? Senão ele ia chamar Não, o Zeca é salto Pagodinho e fazer triplo. uma feijoada. É um atleta português de salto triplo. Chama Nelson Évora, que tem uma história também bem maior incentivador. Isso porque o maior incentivador dele era o pai, e o pai descobriu que tinha um câncer Caramba. um mês antes das Nossa, Olimpíadas. sempre meio- Nossa. E o pai era o grande incentivador, e era aquele câncer que, tipo, Caramba. 1 ano. Nossa. E o pai viu ele ele- ganhar, pelo menos? Pai viu, Ah, ganhou, legal. mas aí foi 1 ano. Legal. Foi 1 ano. Não, a história dele é forte. E a mente do atleta. Eu sou alucinada por esporte. E analisar a mente do atleta é muito... Porque o atleta tem essa força da mente. Você vê que os mais brilhantes, além, óbvio, corpo, muita gente tem parecido. Agora, a mente do cara que se destaca, ela é única. A mente do E aí atleta... você vê que os porque, velhinhos gente, da o Ayurveda estavam atleta, certos. O A que eles mente é... fazem com o corpo, você tem que ter uma mente muito forte. Vocês já foram à Índia, O atleta provavelmente. não é o corpo. Ah. Já. Então, Aonde? A Índia. a Índia. Que o indiano, quando você vê, a mente do indiano é uma coisa... Forte. Muito porque, forte. quando você chega lá, que você vê, né, o jeito que é a Índia, você fala... Isso Vai aqui dar só tudo dá... errado. Isso aqui só orna de alguma forma, creio eu, né, pela espiritualidade. Eu olhei assim e falei, cara, eles realmente acreditam no que eles falam que acreditam. Sim, Que é Perfeito. porque isso aqui não tem como... Dá certo. Tá Dá todo mundo certo. aqui se não tiver uma espiritualidade muito forte e a mente muito forte. Sim. Isso me chocou muito. Foi Sim. quando eu vi assim um povo que realmente vive a crença sem nenhuma dúvida. Não, Nenhuma eles têm- dúvida. quando eu fui pra Índia esse ano, a coisa que mais me mudou, eu voltei lá com uma fé completamente renovada. Eu sou católica até, só que assim, eles rezam o dia inteiro. Não é igual a gente Não que tem vai só hora no pra domingo. rezar, não tem dia pra É o dia rezar. inteiro, ele te ora Hare Krishna. Porque eu fiquei num ashram Hare Krishna, que era de Krishna lá. Eles oram o dia inteiro, de manhã. Você fala assim, Namastê. cara, a fé é uma coisa viva. Não é ser É só dinâmica, domingo. né? Deles. Você tem que todo Isso. dia estar lembrando. E a fé, pra fazer uma prova, se eu tô querendo emagrecer, no meu curso, eu falo muito, no meu curso da Semana Detox, todo dia no meu programa a gente medita, a gente faz a mentoria, a gente se encontra. E eu, durante o programa, eu falo pra elas, o que eu faço é só renovar a fé de vocês. É toda hora vir aqui e tá falando assim, tem que estar claro na nossa cabeça que que eu quero emagrecer, tem que estar claro que eu quero mudar hábitos. Porque é essa renovação diária, seja da fé, seja do meu propósito pra fazer terminar uma prova, treinar para o Ironman. presente, né? Você tem que lembrar toda hora, tem que estar claro na cabeça. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu vou comer a Você salada em vez de tem comer que o bolo? revisitar esse lugar. Porque eu tenho que perder 50 quilos. Porque eu tenho que parar, eu tenho que melhorar minha glicemia. Porque eu tenho que melhorar o meu colesterol. E você tem que se relembrar. E a gente esquece. Por exemplo, eu leio um livro do David e aí eu fico super motivada um mês. E aí depois eu esqueço. Quando eu voltei da Índia, eu tava meditando, tipo, 1 hora por dia, fazendo 5 horas de yoga, tava zen. Quando eu entrei no avião, eu falei, eu tenho certeza que eu vou esquecer isso daqui, se eu não praticar. Né? Inclusive, tá nos sutras, eles falam. A fé e a mente blindada, ela exige prática. Isso. Prática constante e longa. Tipo, você tem que fazer todo dia, né? Vocês sabem. É todo dia. E é curioso esse lance que você falou da fé, porque quando a gente pega os atletas da atualidade, muitos deles não têm fé, né? Aí você fala, cara, mas não é a fé também que dá força e que move? E, na verdade, eles têm fé. Só que a fé, às vezes, não é uma fé religiosa. Eles têm fé, porque a fé, ela é o benefício da dúvida, Isso. né? E
uma das definições de fé que eu mais gosto é do Napoleão Hill, que ele fala o seguinte: a fé é aquela que permite com que você seja otimista eterno. Porque você sempre acredita que vai dar certo. Então, quando você vê o atleta, ele muitas vezes o cara treina e ele sabe onde ele errou, ele sabe que ele errou em alguma coisa. Mas provavelmente, se você perguntasse pra ele um pouco antes dele entrar pra competição, ele não estava pensando que ele ia errar. Ele estava acreditando que ele ia acertar tudo. Então, assim, o benefício que você tem de acreditar no otimismo, isso chama-se fé. E não necessariamente só fé religiosa. Então, o atleta, muitas vezes, ele tem uma fé. O que a gente está falando aqui são fés existencialistas também, né? Na Índia, quando você vai para Bodh Gaya, um dos lugares mais pobres, lá em Bihar, né? Dos estados mais pobres da Índia, cara, você vê as pessoas rindo e super felizes com a vida, com uma vida que, assim, o cara não tem água com esgoto, água encanada, sabe? Você tá feliz, né? E Tá às vezes feliz. a gente com tanto, tão vazia, tão infeliz. Tomando um monte de tarja preta. coisando. Tomando. É verdade. E aí a fé entra muito nesse aspecto. Aí a gente tá comparando, né? Uma fé de um cara viver como atleta ou uma fé existencial. Mas os dois, eles são ricos de fé, né? Sim. Não, a gente, infelizmente, precisa acabar dele. Eu preciso só falar uma coisa. Adorei isso. Não existe uma maneira certa ou errada de ver. É isso. O que funciona pra você, não é pra você, não é. Desde que você não incomode o outro, desde que você não atrapalhe, né, o sistema, o que funciona pra mim é acordar às 5 da manhã e colocar o sono no talo. Não vai funcionar, porque você vai acordar o seu vizinho. Então coloca o fone e acorda e coloca o seu som no talo. Tô dando um exemplo aqui altamente, né, tosco assim. Adorei isso. Pra gente finalizar, infelizmente, que o papo tá uma delícia. Como a Ayurveda pode ser aplicada na vida moderna, no dia a dia, pra alguém sair daqui e se interessar e falar, olha, que interessante. Eu adorei, por exemplo, você que é ali preguiçoso, mais moroso à tarde, não vai me dar um cochilinho. Concorda? Concordo. Você que é agitado, tá ali, né? O cochilo de 10 minutos segurando o Super Coffee na mão, pode. Coisas assim, tipo, muito na língua, sabe? Tipo, pra pessoa olhar e falar, beleza. Porque eu, a próxima vez que eu vou dormir à tarde, eu vou dormir com o Super Coffee na mão. Caiu, tô indo. Eu tenho uma amiga que é mole, eu vou falar, não dorme à tarde. Não, Para com isso. Super coffee na veia, passa o dia acordada e dorme só à noite. E dorme só à noite. Mais um ensinamento, assim, uma coisa... Eu acho que mais uma coisa muito útil do Ayurveda pra mulherada, principalmente, né? Tipo, Tá. eu trabalho muito com mulheres. A gente tem muito vata gravado. Você talvez... Não sei se você tem, mas enfim. Uma dica do Ayurveda que... O às que é o vezes não vata gravado? Distensão abdominal, Eu tenho muita! constipação. Não. Mulher, às vezes tem muito, assim. Tá. E a gente acredita muito que salada é bom pra todo mundo. Então, se você é uma pessoa que tem essa, principalmente mulher, né? Se tem distensão abdominal, se você tem constipação, se você tem a pele muito seca, perda de memória, ansiedade, sabe? Ansiedade, pânico, medo, enfim. E tá ali comendo só salada pra emagrecer. Isso deixa a gente mais pro Ayurveda, né? Mexe com a nossa mente, você fica mais inseguro, você fica mais ansioso. Então, primeira coisa que a gente faz no Ayurveda é tudo cozido, né? Então, é comer tudo cozido. Então, eu às vezes você tanta tá... gente que vive na salada, E aí a pessoa tá salada. ansiosa, magrela, com a barriga de grávida. Todo dia vai dormir, parece que tá com 5 meses de gravidez. E aí salada, constipada e salada. Então, o que você tem que fazer? Cozinhar tudo. E uma dica, pra deixar um macete que a gente adora uma bruxaria, né? Pra quem é vata e que sofre muito de distensão abdominal, todo dia à noite, quem puder usar manteiga ghee, né? À noite eu faço um chazinho, eu sou bem vata. Eu faço um chazinho de camomila, passiflora, melissa, algum calmante. Mulungu. E coloco uma colherzinha de café de manteiga ghee. Ah, é? Por quê? Porque aí você coloca e toma em jejum à noite. Quem é muito constipado, toma de manhã também. Porque as fezes, elas são é a coisa que a gente mais olha no Ayurveda. O intestino, ele é a estrela da nossa A saúde. gente teve um episódio sobre isso. Foi? Aqui. Então, ele é um dos nossos principais canais de eliminação de toxina. Você precisa ir ao banheiro todo dia. Todo dia. E aí, se for muito grave, você pode tomar esse chazinho com manteiga aqui de manhã e à noite. Por quê? Você faz uma oleação interna, porque é isso que vai pacificar o vata. Ela alimenta as boas bactérias. A manteiga ghee, isso já é ciência moderna, tá? Ela tem ácido butírico, que ele alimenta as boas bactérias do nosso... Ácido butírico, que alimenta as boas bactérias do nosso intestino. Ele tem um efeito anti-inflamatório. Então, isso aqui a ciência moderna já sabe. Tá. Mas o Ayurveda lá atrás já falava de usar a manteiga ghee para esses distúrbios. E é uma coisa assim, se você vai ao banheiro todo dia, né? Se você não fica com distensão, isso já vai te ajudar
muito na tua saúde. E eu sei que é uma coisa que a Isso. mulherada sofre muito. Então, se eu puder deixar uma dica pras mulheres, Hein? muda a Eu nossa acho o vida. máximo. Eu faria isso. Achei E o Pode pros chamar de mãe. homens? Pros homens, geralmente, também tem uma Homem coisa, não tem tá? distensão. Homem não- tem Homem alguma não coisa. tem. Conhece algum homem enfesado? Uma das coisas Essa é legais coisa para de os mulher homens, enfesada. pensando nessas medicinas mais milenares, é analisar a retenção sexual. Né? Você não. O que seria A minha retenção barriga sexual? é grande, mas eu... O que seria retenção Seria sexual? você analisar o quanto tempo você fica em retenção sexual e não. Ah, que se não tem o Não ato. tem ejaculação, não é ato, é a A ejaculação. ejaculação. Então, muitas dessas filosofias, pode ser até pelo taoísmo, que classificava o líquido seminal como secreção de jade, uma coisa extremamente preciosa para eles, quanto também pelo Ayurveda, que classificava que a gente perde ojas, né? Perde energia que caminha através dos fluidos com a ejaculação. Então, uma das coisas interessantes para o homem é analisar o nosso ciclo aí de retenção de líquido seminal mesmo, de ejaculação. Então você pode trabalhar a sua energia vital olhando para a sua frequência ejaculatória. Isso é bem interessante. Tem algum ideal, assim? Tem o ideal. Tem o ideal. Na verdade, é boa essa isso muda muito com o teu cansaço, com o teu estresse e bastante com a tua idade. No taoísmo, inclusive, tem no segundo capítulo do meu livro aí uma formulazinha interessante, que no taoísmo ele fala conforme a sua idade, você vai mudando a frequência ejaculatória. Que se você for muito novo, adolescente, etc., pode ter uma frequência ejaculatória um pouco mais frequente. Conforme você vai avançando na idade, inclusive até nas estações do ano, você tem que modificar para que você esteja sempre com a sua energia um pouco mais alinhada, um pouco mais equilibrada. A gente está falando de energia sutil, energia vital. E aí, para finalizar o raciocínio, para a gente não expandir muito aí o nosso episódio, a gente falou aqui de coisas muito interessantes que a gente mesclou, né? Medicina tradicional com medicina milenar e tal. Estoicismo, tal. BIP, o Blackberry, etc. Mas o mais importante para as pessoas que nos ouvem é manter essa abertura para se conhecer, para olhar para dentro, para tentar entender. A gente falou aqui de medicina de customização. Isso é uma modernidade com a medicina tradicional. A gente hoje faz teste genético no consultório, coisa que há alguns anos atrás isso valia $1 milhão para você fazer o seu teste genético. Hoje, por menos de R$1.000, você consegue fazer um teste genético. Então, a gente está com a medicina de alta precisão, na medicina tradicional, unindo também essas medicinas milenares que olham para nosso corpo de uma forma customizada, de uma forma de se conhecer. Então, como diria o Lao Tzu, que é um dos precursores do taoísmo, ele falava que as pessoas que conhecem os outros, eles são verdadeiros sábios, mas o verdadeiro iluminado é aquele que conhece a si mesmo. Conhece, total. Então tem uma abertura para se conhecer. Não, quando você se conhece, você não dá oportunidade pro outro, né, te julgar, te falar. Você não tá preocupado, você se conhece. Exatamente. Não funciona, ninguém vai atingir o seu botão, ninguém vai te atingir. Isso é maravilhoso. Não, se conhecer, você se conhece, você sabe como lidar com você. Então, nossa, eu amei o nosso papo. Amei. Obrigado. Eu amei o nosso Nós papo. também. Paulo vai ler o capítulo 2 aí, que ele ficou bem interessado. Não, porque assim como ela falou que tem uma frequência intestinal, deve ter uma de retenção. É, Mas posso falar olha isso. também. A dica pra mulher ir ao banheiro, pro homem. É No fim, modular também. é viver o caminho do meio, né? Longe de extremos. E dizia Aristóteles, o equilíbrio não está necessariamente no justo meio. E aí, o equilíbrio é dinâmico. Exato. Né? Equilíbrio é O dinâmico. equilíbrio é dinâmico, ele não é estático exatamente no Gente, que meio. delícia esse casal. Muito obrigada por vocês terem vindo. pessoal. Achei Valeu. pouco tempo. Eu achei também, mas eles estão mandando a gente encerrar. Ô, Brunão, libera Bom, mais aí. papo, nós vamos Culpa do continuar Bruno, aqui, que o papo é delicioso. Isso. E quinta-feira que vem, tá lendo o capítulo 2. Ó, já se abri você no quiser 2 saber. direto, Olha no ó. 2 direto. Maravilhoso. Sinal. Capítulo Ó o inconsciente. 2, ó, Sensacional. muito bom. Queridos, muito obrigada. Quinta-feira que vem estaremos juntos novamente. Comenta, curte, Compartilha compartilhe. e curtam. Manda a sua dúvida que a gente vai responder. Vai responder? Vamos. Agora vamos. Agora com vamos ter que certeza. responder. Até semana que vem.